Crianças e adolescentes são alvos preferenciais porque elas são imprevisíveis, são irregulares, porque elas ainda não foram domesticadas pelos padrões artificiais que nos são impostos e que nos capturam, ficamos aprisionados nesses padrões. Neste mundo em que vivemos, nessa sociedade que nós construímos, diferenças e desigualdades são varridas para baixo do tapete por um processo discursivo artificial que as apaga e devolve para nós como se fossem doenças, como se fosse um problema individual. Apaga-se o coletivo, apaga-se o político e as pessoas têm problemas. As pessoas são responsáveis por um problema que passa a ser apresentado como se fosse delas. É delas. Elas nasceram com isso, elas têm, é inerente a elas. Isso é o processo de medicalização ou de patologização da vida, que é essa transformação do coletivo em individual, do social em biológico. E esse biológico é um biológico desconectado da vida, um biológico que não tem vida. Este processo coloca todos os problemas decorrentes de estar vivo nesse mundo hoje como se fosse doença, como se fosse um problema meu e não mais de todos nós. E aí, preferencialmente, este problema que já foi colocado em mim é colocado como se fosse uma doença minha, que eu tenho que resolver. E mais frequentemente é colocado como um problema psiquiátrico ou neurológico. Isso é muito comum na vida de crianças e adolescentes, né? Crianças e adolescentes são alvos preferenciais porque elas são imprevisíveis, são irregulares, porque elas ainda não foram domesticadas pelos padrões artificiais que nos são impostos e que nos capturam, ficamos aprisionados nesses padrões. E as crianças brigam, rejeitam, o adolescente questiona, ele não aceita. Por isso eles são alvos preferenciais, porque o questionamento incomoda. Então, quando a gente fala em patologização da vida, a gente está falando muito de patologização de crianças e adolescentes e da educação, que são os focos principais desse processo. Vejam, afirma-se que em torno de 7 a 20% das crianças e adolescentes no mundo teriam, por exemplo, algum transtorno mental, mais especialmente o TDAH, o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, algo que jamais foi comprovado. Outro que é muito comum também falar em criança é o TOD, o transtorno de oposição desafiante, mas faz parte da infância e da adolescência se opor e desafiar. Eles não podem se submeter aos adultos, sob pena de apodrecerem e não amadurecerem. Para ter uma ideia da dimensão disso, vejam, para o TDAH, por exemplo, é muito prescrito metilfenidato, a famosa Ritalina ou Concerta. No Brasil, subiu de 70 mil caixas em 2000 para 2 milhões e 600 em 2013. O que é ser criança? É brigar, é resistir, teimar, não aceitar o padrão, é tentar mudar o padrão, é dar uma gargalhada emendada do choro e gargalhar de novo. É sugar esse mundo numa velocidade, aprender as coisas numa velocidade e de um modo que não damos conta de acompanhar. E por isso, muitas vezes, nos incomodamos com essa criança. Por que fazemos isso? Com isso, estamos potencialmente impedindo sonhos, utopias, fantasias, questionamentos, e podemos estar impedindo que se sonhe e se construa um futuro diferente. Nós podemos estar impedindo que nossos filhos e netos construam um mundo diferente, um outro mundo melhor. Por fim, para encerrar, eu gostaria que nós nos inspirássemos em uma grande brasileira, uma psiquiatra,
Nise da Silveira, que é uma referência mundial em uma psiquiatria fundada no princípio de que medicina não é comércio e a vida não é mercadoria. Ela disse uma vez a jovens médicos: não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas muito ajuizadas. É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Vamos manter a nossa capacidade de nos espantarmos, nos indignarmos e vamos mudar esse mundo.